Então vamos começar a fazer essa casinha muito fofa, que eu tenho certeza que vocês vão amar decorar aí o seu ateliê, a sua casa. Esse modelinho de casinha, né, eu estou colocando aqui todos os moldes para vocês acompanharem e a apostila está aqui abaixo na descrição para vocês, tá bom? Ela é gratuita, então não esqueçam de baixar a apostila. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês todas as técnicas que eu uso para fazer, principalmente, né, algo que fique pendurado, para ela ficar estruturada. Então, tudo que eu vou passar para vocês é necessário para que ela dure 2, 3 anos. Eu tenho uma casinha aqui que ela vai fazer já 10 anos, ela foi feita em feltro, mas eu fiz todo esse passo a passo e todas as peças que eu faço, para ela ficar estruturada, eu faço assim, tá bom? Então, é opcional. Se vocês não quiserem colocar a manta, mais à frente eu vou colocar o acrilon também, acompanhe, tá, o passo a passo. Tá bem detalhado esse vídeo para que vocês possam fazer todas as etapas. Então, na apostila vocês vão receber esse gabarito, né, que é o molde da casinha e também vai ser um gabarito para vocês poderem marcar a janelinha, como eu estou fazendo, e tem a marcação do meio. Então eu, com uma agulha, eu faço os furinhos e já marco no tecido, né, onde vai ser a portinha, a janela. Isso facilita. Vocês estão vendo que eu estou colocando um pano, né, embaixo para furar. Então esse é um papel grafite, né, com gramatura 180, então vocês não precisam nem fazer em papelão, mas pode fazer com qualquer caixa que vocês tenham aí o molde, tá bom? E aí vocês façam esse furinho no meio com a agulha, como eu estou fazendo, que aí na hora que vocês forem passar para o tecido, olha, vai facilitar. Eu vou riscar a casinha toda em volta, que é necessário para que a gente possa posicionar a porta, janela. E aqueles furinhos que eu fiz é para marcar o meio, né? E a altura, olha, agora que eu tô marcando, tá vendo? Então, quando vocês forem colocar a porta, a janela, então vocês já vão posicionar tudo, né, na mesma altura. Não esquecendo que a janela, ela é na altura da porta, tá bom? Antigamente eu colocava a janela mais abaixo. Então, é isso, né, meninas? A gente vai fazendo, né, como a gente sabe, depois a gente vai aprendendo. Então, hoje eu faço na altura da porta, que é, né, o certo. Então, bora lá, vamos acompanhar toda a aula. Tá bem detalhada para vocês, tá bom? Todos esses passo a passo aí é necessário vocês fazerem antes. E eu vou deixar no final do vídeo, né, também um passo a passo para quem já fez a casinha, costura toda a volta. E aí vocês também podem fazer depois que vocês costurarem a casinha. Mas esse aí é a técnica que vocês vão fazer com mais perfeição, tá bom? Fazer antes de costurar toda a casinha. Então, precisa fazer todo esse processo para depois vocês fecharem. Então acompanhe toda a aula para vocês não perderem nenhum detalhe e não esqueçam de curtir, comentar se vocês estão gostando, né, das aulas, né, das peças que eu estou fazendo e também compartilhar com sua amiga que ama fazer um artesanato e principalmente com aquela que faz, né, artesanato como renda extra para ajudar a sua família, viu? Então compartilhem bastante, ajude também nosso canal a crescer, né, porque cada vez mais, né, eu vou trazendo peças aqui para vocês, tá bom? Com moldes gratuitos para ajudar também. Então, uma ajuda a outra, não é isso? A vida é assim, né? Então, vocês aguardem, porque eu também estou fazendo aqui umas casinhas para o Natal, e aí vocês vão pegar como modelo, tá bom? Com essa mesma técnica, o mesmo passo a passo, sendo que eu vou fazer ela com tema para Natal. Então, eu já estou preparando aqui, eu vou mostrar para vocês depois. Então, eu já marquei a porta, a janela e agora eu fui lá no ferro, passei o meu tecido, né, no contact e vocês estão acompanhando que o vídeo está um pouquinho acelerado. Então, todas essas partes eu vou acelerar um pouquinho, porque não tem necessidade, né, meninas? Vai ficar um vídeo muito longo. Essa etapa é bem simples, é só vocês passarem o tecido no contact, né, riscar o molde, recortar e posicionar aí na marcação, né, que vocês forem fazer, né, como eu fiz aí. E agora eu vou colocar umas figurinhas, eu vendo aqui no ateliê, tá bom, meninas? Tem cada figura linda e também tem as frases, né? Como eu fiz para essa casinha que mora gente feliz, tô fazendo agora para o Natal.
Você pode escolher a frase que você mais gostar, a arte, é só me chamar no WhatsApp 22 9921 97706 que eu faço para você. Então é a folha A4, tá bom? Então vão bastante frases, né, e palavras. Olha, meninas, que top. E é fácil, né, é só passar e você já deixa aí a sua arte, né, personalizada, pode ser com a sua logo, então fica muito fofinho. E as figuras, tem cada figura linda. Então eu vou colocar aqui uma bonequinha, umas flores lá embaixo da janela. E também nós vamos colocar depois, eu estou fazendo os passarinhos. Vocês viram que tem molde de passarinho, né? Eu fiz um bem ticozinho, bem pequenininho, para a gente colocar na janela. Então vocês vão acompanhar a montagem dessa casinha que tá uma coisa. Imagina ela pronta, se ela já tá bonita assim, imagina ela toda prontinha. E agora eu vou passar para vocês a medida do telhado, tá, que vai estar na apostila também para vocês. Esse telhado, a largura dele tem 12 centímetros por 32 e a metade eu passei uma manta de 6 centímetros de largura, então foi só a metade porque nós vamos dobrar e costurar na 12. lateral e as 2 pontas, deixando a parte do meio uma abertura para a gente desvirar. Pode ser também mais no cantinho, tá bom? Essa abertura. Vocês vão escolher. Não esqueçam de deixar a margem de tecido, tá bom, meninas? Para depois vocês fazerem o acabamento, fazer uma costurinha, ou podem também colar com cola de artesanato essa abertura. E o acabamento aí vocês vão fazer da melhor forma. Essa abertura vai ficar para a parede, mas faça um acabamento bonitinho. Então tem que deixar essa margem de tecido para ele ficar todo fechadinho. Então, eu coloquei aí a parte, já passei a manta, né, na metade. E depois eu também vou colocar uma faixinha de acrilon, tá? Então, é muito mais fácil, rápido. Primeiro vocês vão passar a manta e na hora que vocês forem costurar essa lateral, vocês vão colocar o acrilon na parte de baixo e vão fazer a costura. Então, vão desvirar, é bem fácil, né? O acrilon ele vai deixar ele bem fofinho, e vocês vão ver que vai ficar lindo esse telhadinho. Então é simples assim, tá bom? Então costurou nas 2 pontas e também na lateral. Vou reservar e agora eu vou passar, né, tanto a porta, janela e os transfer. Para vocês passarem o transfer, né, vocês têm que utilizar o ferro a seco, não pode ser a vapor, tá bom? E aí vocês vão passar, fazer o processo, né, ali até ele fixar bem e depois vocês vão deixar esfriar e retirar a película e colocar um paninho em cima e passar novamente. Vocês vão acompanhar. A cortina, vocês viram? Eu coloquei ali uma estampadinha, deixei uma de bolinha e também tem essa xadrez. São várias opções para que vocês possam fazer de tecido, tá bom, meninas? Vocês podem fazer ela bem compridinha, né, que eu vou mostrar para vocês, vai cobrir essa parte aí da janela, que eu vou colocar um bandozinho, ou vocês podem fazer a cortina mais curtinha também. Então a estampa, os retalhinhos que vocês tiverem, né, aí no ateliê, vocês vão usar da forma que vocês mais gostarem, né. Eu utilizei a janelinha, acabei utilizando bolinha, combinando com o telhado, porque o vermelho, nossa, tem um fraco por vermelho, porque tudo aqui eu uso vermelho, eu amo. Verde também eu gosto das outras cores, mas eu acabo ficando no vermelho. Agora eu vou para o processo de passar, né, a casinha, a porta, tudo bonitinho. Passem bem, tá bom, meninas? Principalmente quem tem o transfer, as minhas alunas, vocês que compram os transfer comigo. Esse transfer, se vocês não deixarem o ferro bem quente, aí ele não vai ser transferido para o tecido. Então, esse ferro tem, mais uma vez, ele não pode ser a vapor, ele tem que ser a seco. E vocês têm que passar bem, tá bom? O contact não precisa, porque nós vamos costurar toda a volta ainda. Essa portinha, essa janela, vocês podem fazer um bordadinho na máquina doméstica de vocês, um caseadinho toda a volta, né? Com uma cor mais viva, vai ficar lindo. E também vocês podem esfumaçar, né? Com tinta de tecido em toda a volta, depois que ela estiver prontinha, esfumaçar com pincel. Então é tudo muito simples, né? E muito prazeroso de fazer. Aí essa parte aí da escrita, né? Eu coloquei, centralizei na casinha, exatamente aí na ponta do telhadinho,
a bonequinha embaixo da janelinha. Vou colocar os passarinhos depois na parte aí de cima, e aí vai ter um detalhe bem especial para colocar esse mini passarinho. Vamos ver se vai dar certo, né, meninas? Então vocês vão acompanhar a montagem dela. Então esse é um processo que a gente faz antes, né, de fechar. Vocês aproveitam o ferro, já façam, bainha na cortina, como eu vou fazer, vinca, né, já deixa aí tudo bonitinho, né, passadinho, adianta tudo que vocês têm que adiantar no ferro, e aí sim a gente vai para a máquina, né, vou passar o processo que eu tiro a película e coloco o pano em cima, novamente para passar, vou fazer deixar esse vídeo acelerado e a gente vai para a máquina. Então bora lá. Mas antes de ir para a máquina, eu quero mostrar para vocês o passo a passo, né, do passarinho, né. Vocês estão acompanhando aí nas redes sociais, que eu já mostrei a aula da flor e também tem aqui no nosso canal do YouTube já liberada a aula da flor para vocês. E agora o passarinho come bem rapidinho, eu vou deixar aqui no vídeo junto, tá bom? O coração também, são peças pequenas, apenas o detalhe do bico, quero mostrar a posição para vocês. Então agora eu vou riscar novamente o molde para o tecido, porque a gente passou e a caneta, né, ela apaga com calor, então eu vou fazer novamente esse processo, que eu vou recortar todo ele com margem de 1 centímetro toda a volta. Vocês vão fazer isso com as duas partes, tá bom? Tanto a parte de trás quanto essa parte da frente. Vocês vão recortar com uma margem de 1 centímetro. Aí vocês vão posicionar uma em cima da outra e vão ver se vai encaixar tudo bonitinho. Pra gente costurar e dar tudo certinho. O passarinho, eu faço assim, eu costuro ele, deixando a parte do bico aberta, né, faço um retrocesso antes e depois, aí eu refilo e na abertura ali, depois vocês vão encaixar esse bico, fica bem mais fácil assim. Eu vou mostrar para vocês o bico, vocês podem utilizar tecido, fazer o triângulo, costurar, desvirar ou colocar o feltro, que é muito mais fácil. Então, eu estou utilizando aí, cortando o feltro, apenas vocês vão fazer um triângulo, né, pequenininho. Vocês podem embutir, eu costuro ele toda a volta, faço a marcação, que na apostila tem a marcação do bico, então vocês já vão deixar ali com a caneta fazer essa marcação, e aí essa parte do bico vocês não vão costurar. Então, eu já estou aqui mostrando para vocês a posição do bico, né, então não tem dificuldade nenhuma. Os passarinhos vocês vão colocar, né, várias estampas ou pode fazer todos eles também na mesma estampa, façam, né, conforme mais vocês gostarem, usem a criatividade de vocês, eu sempre falo, né, então aqueles retalhinhos que a gente vai deixando do lado, façam bem colorida essa casinha, quanto mais colorida, mais bonita vai ficar, tá bom? Os passarinhos vocês podem fazer com estampa floral e as asinhas também, tem todos os moldes aí para vocês fazerem, tá bom? Eu fiz a asa com manta, mas dá muito trabalho para desvirar.
Então eu acabei depois fazendo a asinha só no tecido mesmo, tá bom? Não utiliza manta não, porque nossa, é um trabalho danado para desvirar. E aí também no molde tem a aberturinha da asa na lateral. Vocês podem fazer a aberturinha da asa na lateral, deixar ela, ou costurar toda a volta e vocês vão fazer aí ela um X, né, que eu vou mostrar na máquina, e fazer um pique no meio também, tá? Mas antes vocês têm que fazer a marcação, porque ela tem que ficar espelhada, né, para os dois lados. Então, na máquina eu vou mostrar para você. Agora eu vou preparar a cortina. Vou mostrar para vocês primeiro essa estampadinha, né, essa clarinha floral, e vocês podem costurar essa rendinha, né, porque nós vamos colocar uma rendinha na parte de baixo, então vocês podem colocar no tecido inteiro, tá? Vocês vão deixar uma margem aí de 1 centímetro e vão deixar a rendinha virada para cima, direito com direito do tecido, e vão passar uma costurinha. Essa margem, quando vocês forem bater a costurinha na parte de cima, vocês vão acompanhar na cortininha vermelha. Vocês vão fazer uma dobrinha, uma bainha dupla na parte de trás, para ficar um acabamento bonitinho. Aí vão fazer essa dobrinha e aí sim vão bater a costura na parte da frente. Como eu não vou utilizar essa cortina, então eu só quero mostrar o processo de vocês costurarem a rendinha no tecido inteiro, aí depois vocês vão cortar ele no meio, né? Que eu separei aqui 3 estampas, todas elas ficaram bem bonitinhas e também a forma que vocês podem colocar essa cortina. Vocês podem cobrir toda essa janela, né? Porque eu vou colocar ainda um bandô, então essa parte aí da janelinha oval, se colocar a cortina assim bem larguinha, tem as medidas na apostila para vocês, as duas medidas, tá bom, meninas? Vocês podem fazer ela assim compridinha, né? Ficou bem bonito. Ou pode fazer também a cortina mais curtinha, descer esse bandô, e aí essa parte da janela de cima, oval, ela vai ficar aparecendo. Eu estou mostrando para vocês esses dois formatos, que aí vocês vão poder fazer vários tipos de casinhas, tá? Ficou bem bonitinho, mas ela ficou mais discreta. Se vocês quiserem, né, uma casinha assim, mais suave, olha que fofura que ficou. Vocês podem fazer com esse tipo de cortina, né, com a estampa mais clarinha. E se vocês quiserem fazer ela mais chamativa, então faça como eu fiz, né? Coloque aí a parte aí da cortina, né? Combinando com o telhadinho, né? O vermelho, nossa, ficou maravilhoso. Como eu falei, eu tenho uma queda por vermelho e eu acabo caindo nele. Aqui tem dois pedacinhos de 9 por 8, a alturinha, ó, praticamente aqui, tá? Então, nós vamos colocar, fazer aqui uma dobrinha. E também a mesma coisa aqui. Confere. Essas duas estão no mesmo tamanho. Agora, nós vamos aproveitar e já passar a rendinha aqui em cima. Faço isso com as duas. Aqui. Agora eu vou virar. Vou virar aqui. Vou fazer a bainha. Aí aqui, você pode fazer duas voltinhas assim, ó.
passar uma costurinha aqui. Agora vamos fazer uma bainha aqui, ó. Vou fazer uma bainhazinha aqui, uma virinha. E vamos fazer outra virinha aqui. Vocês vão acompanhar no finalzinho dessa aula a outra que eu já havia costurado toda a volta, né? Eu montei para vocês verem que tem como vocês fazerem também esse processo depois. Eu acho mais trabalhoso se vocês costurarem e fazer esse processo depois. É muito mais fácil vocês fazerem antes, tá bom? Mas tem como vocês fazerem. Então, eu fiz da janelinha essa cortina mais curtinha e deixei essa parte oval da janela aparecendo. Então, acompanhem lá no final do vídeo, tá bom? O franzido da cortina, vocês podem fazer uma preguinha, né? Como eu tô fazendo, ou fazer com um alinhavo, né? Com um ponto maior aí da sua máquina, vocês vão fazer 2 costuras e franzir, tá? Então, aqui ficou 6 centímetros por 8, tá? Vocês podem fazer ela pegando cá em cima, como eu fizessazinha aqui, ó. Pode pegar lá em cima, ou pode fazer aqui embaixo, tá? Aqui, ele não vai aparecer aqui a parte côncava. Vocês vão fazer esse franzidinho e vão colocar lá em cima, ó. Então, vai ficar uma cortininha mais compridinha. E aqui, ela vai ficar mais franzidinha, ó. Fica mais bonitinha, ó. Fica mais compridinho, ó, se vocês quiserem, tá vendo? Vocês vão costurar até aqui no meio, tá? Vocês vão prender aqui, ó. Fazer a costurinha. Aí vocês vão prender ela aqui, ela vai ficar assim, ó. Essa tirinha eu vou fazer aqui uma costurinha. E depois a gente vai prender ela aqui, ó. Puxar. Até aqui no meio. Ó. Aí, vou passar uma costurinha aqui. Ó. Tá? Aí depois a gente vai franzir aqui, ó. Tá bom? Essa parte aqui de cima, eu vou colocar um bandozinho. Esse bandozinho, vocês vão precisar da medida de 3 por 12.
3 centímetros por 12 de comprimento. Então, vou dobrar, vou colocar aqui uma rendinha, fiz uma bainha. E aqui eu vou fazer uma pencezinha, uma dobrinha, vou passar uma costura aqui, vou virar. E eu venho costuro aqui, ó, tá? E aí, vou fazer a mesma coisa do lado de cá, ó. Bom? Então, antes, vamos passar uma costura, antes que eu esqueça, em toda a volta. Esse aqui é o último, que eu ainda vou fazer com vocês. Vamos passar uma costura em toda a volta. Aqui você pode fazer um bordadinho à mão. Agora nós vamos prender aqui. Vamos prender até aqui. Passar a costurinha aqui do lado. Vamos passar agora. Fiz a mesma coisa do lado de cá. Do meio para cá, aqui, nós vamos costurar. Ó, chega aqui para baixo, vamos costurar aqui. Franzinho, tá vendo? Ó, deixa franzidinho para cá para puxar. Mesma coisa do lado de cá.
pedacinho aqui tem 11 por 4 centímetros. Eu fiz uma bainha, coloquei uma rendinha e vou fazer uma dobra aqui. Então, agora, nessas duas partes aqui, eu vou marcar, né? Colocar do lado avesso aqui e vou fazer uma costurinha aqui, ó. Fazer tipo uma preguinha, tá? Eu vou fazer dos dois lados. Aí vocês vão medir aqui, ó. Tá? Mede de um lado e mede de outro, para dar esse espaço. Que aí eu preciso deixar uma bordinha para que a gente possa fazer a costura. Então, vou fazer uma costurinha aqui, venho, vou medir aqui, ó. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Ó. Vou tirar a minha medida aqui, ó, marcar. Marco aqui e marco aqui. Para cobrir aqui, ó. Tá? Vai ficar desse tamanho aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma costurinha nas duas laterais. Ó, que ele vai ficar em pezinho. Ou pode ser até uma pencezinha. Então, ó, eu fiz uma costurinha aqui e outra aqui. Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou vir agora aqui e vou passar uma costurinha. Tá? Ó, na alturinha aqui da cortina, um pouquinho só mais alta, para cobrir, tá? Essa parte aqui. Então, vem, vou passar uma costurinha aqui. Passei uma costurinha aqui. Agora, tá vendo? Ficou altinho, ó. Ó, ficou altinho, tipo um bandozinho mesmo, né? Então, essa preguinha aqui, ó, essa costurinha, ela vai deixar altinho essa parte aqui. E agora eu venho e vou costurar essa parte aqui também, ó. Tá? Vou virar aqui na máquina. E vou costurar aqui por fora, ó. Tá? Ó, venho, tá vendo? E venho aqui, coloco o pezinho cocador e costuro aqui. Sendo que ele tem que pegar pro lado de fora. Ó, vou fazer assim, ó, na máquina, ó. Tá? Vou colocar, ó, virar ele aqui, ó. Viro. Colocar ele na alturinha aqui, seguro com o dedo. Olha lá, ó. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui.
Então, esse aqui é da rendinha. Eu vou pegar a colinha e vou jogar lá para baixo, ó. Tá? Ó. Jogo lá para baixo, passo uma colinha depois, tá bom? De aqui, vai ficar assim. Eu vou passar uma colinha aqui depois, tá bom? Pra pegar aqui que eu não quero passar costura. Aí ficou um bandozinho, ó. Tá bom? Então, você pode passar uma colinha aqui ou deixar altinho assim. E aqui, nós vamos depois também pegar aqui, encontrar com esse pedacinho, a gente puxa ela toda, ó. Puxa ela toda, vem aqui, ó, costura a mão, tá? Esse pedacinho aqui. Aí depois a gente ajeita, deixa ela toda franzidinha. Essa parte, se vocês quiserem deixar aberta, pode deixar, tá? Se vocês não quiserem deixar assim, mas aqui, ó, a gente vai jogar toda esse franzidinho, não vai aparecer, ó, tá vendo? Ó, a gente joga pra cá, ó, tapando aqui. Ó, tá? Então não vai aparecer, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar esse telhadinho aqui, antes de fechar, quero passar para vocês. Ele é assim, ó. Esse tecido aqui, ele acabou. Então, eu já desvirei, tá? E ele fica bem fofinho, tá vendo? Então, eu passei aqui a manta, ó. E agora, na hora de costurar, eu vou colocar um pedacinho de acrilon. Acrilon, ó. Ele não tem cola. Então, eu vou colocar aqui em cima, dobrar aqui, e vou passar uma costurinha aqui e aqui. Vou passar a costurinha aqui do lado. Meninas, só uma diquinha, quando vocês forem desvirar, né, tudo que tem manta, crilon, vocês sempre, né, coloque toda a força de vocês em cima da manta, tá? Não do acrilon, porque o acrilon, ele se desfaz, né? Então, no caso, eu tô colocando meu palitinho na direção da manta, porque vai facilitar, e eu tô puxando pela manta, né? Ó, que tá bem preso no tecido, tá bom? E se vocês quiserem deixar essa abertura, né, para desvirar maior, pode deixar. Não esqueçam da margem de tecido para fazer um bom acabamento. E é simples, bem fácil, tá bom? Não se preocupe, muito rápido de desvirar. Eu estou acelerando tudo que eu posso para facilitar e não deixar esse vídeo muito grande. Então agora vamos reservar esse telhadinho. Chegou o momento agora da gente fechar essa casinha. Mas antes eu quero passar um pulinho do gato, que vocês vão ver que vai fazer toda a diferença aí para o visual dessa casinha e também vai facilitar a nossa vida. Então, antigamente, eu só enchia com fibra de silicone, nem colocava manta R1. Aí depois eu vim a colocar a manta R1 e mais para frente eu acrescentei, além da manta, o acrilon. Vocês vão ver, né, que tudo que vocês forem fazer daqui para frente, eu tenho certeza que vocês vão fazer com essa técnica, porque facilita a nossa vida, além de deixar a peça toda uniforme, né, o visual fica lindo. A manta R1, ela estica, deixa o tecidinho todo esticadinho, e o acrilon, ele dá essa, sabe, essa
fura, né, e a gente não precisa se preocupar em encher muito e deixa essa parte aí da frente toda retinha, toda alinhada, vocês vão poder encher com a fibra. E não vai ficar aquela parte, assim, uma parte mais cheinha de um lado, outra parte do outro. O acrilon, ela vai deixar essa casinha toda retinha, né, toda alinhadinha. Vocês vão gostar demais desse resultado. Façam aí que eu tenho certeza que vocês vão amar. E tudo que vocês forem fazer, né, daqui para frente, vocês façam com essa técnica, porque vocês vão ver o acabamento é outro, né. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então agora eu já passei a costurinha, então não tem dificuldade, porque a gente passa a costura em cima do tecido, então não tem esse problema de, né, a parte do pelinho do acrilon agarrar no pé calcador, porque eu tô passando em cima do tecido. Por isso que eu deixei a margem, né, de 1 centímetro, para que a gente possa fazer todo esse processo. E agora eu vou posicionar direito com direito, eu só coloco o acrilon na parte da frente, tá bom? E aí vocês vão fechar, como eu tô fazendo, né. Não esqueçam de deixar espelhado. No início do vídeo eu mostrei para vocês, né, pra na hora do fechamento dar tudo certinho, a abertura, se encaixar. E aí nós vamos passar uma costurinha em toda a volta. Eu vou riscar novamente o molde. Eu sou bem chata com todos esses detalhes, né, vocês nem precisam riscar. Mas quando a gente faz esse processo, a gente sabe o que a gente está fazendo. A gente sabe até onde a gente tem o nosso limite. Por mais que ele esteja todo cortado, já está todo certinho, na hora da costura, eu vou costurar em cima do risco. Aí vai ficar tudo já alinhado, tudo certinho. Eu não vou cometer erros. Principalmente porque a gente tem ali a posição da janela, da porta, para deixar tudo alinhado, né. Então não esqueçam de posicionar esse molde na marcação do meio, porque todos os meus moldes, vocês já observaram que eu sempre marco o meio da minha peça. Então vocês vão posicionar o molde, né, que antes, lá no início também, eu já risquei o meio de baixo, o meio de cima. Tudo para facilitar a vida, na hora do fechamento também, né, não só para alinhar porta e janela, mas para fazer todos os processos. Agora é só costurar toda a volta. Eu tô costurando com pontinho 2, pode costurar até com pontinho 2,5, porque tem uma camadinha aí, né. Então vocês vão tirar o excesso, cortem todas as pontinhas e vão desvirando bem devagar para não rasgar aí a parte da cortina. E no finalzinho eu vou empurrando com o meu dedo polegar e é fácil, meninas, bem fácil. Essa abertura ficou bem grande e agora nós vamos para a mesa para finalizar essa casa, né? Que eu tô aqui ansiosa para mostrar para vocês o resultado. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então, seguem aí a aula, né? Tô acelerando, que essa parte aí não tem por que não acelerar, né? E já já volto com vocês.
até que enfim chegou a hora da gente montar essa casinha, né, meninas? Já fizemos todo o processo, todo o passo a passo, agora é a hora da finalização. Então eu já estou começando aí, enchendo os passarinhos, né, colocando a fibra de silicone. Então nós já tem a aula da flor, que eu já disponibilizei para vocês, deixei separado desse vídeo aula, para não ficar muito comprido. E o passarinho é simples, né, já costurei ele todo na máquina para vocês, agora eu estou enchendo e vou colocar os olhinhos, né, e as asinhas, né. Vocês vão deixar tudo já reservado, fazer todas as peças e agora a gente vai para o melhor, que é montar a casinha. Essa casinha fofa que eu tô aqui ansiosa também para ver o resultado com vocês, né. Então acompanhe todo o passo a passo. O coraçãozinho eu coloquei um botãozinho, bem simples também, né, que ele vocês vão deixar penduradinho, aí a quantidade meninas, vai do gosto de vocês. Eu coloquei na casinha, usei 2 passarinhos, aliás 3, né, porque foi um maior, um médio, pequenininho eu coloquei na janela. Esse passarinho mini, que eu já postei alguns vídeos nas redes sociais e muitas já me perguntaram que fofura esse minizinho. Então, esse passarinho mini é a asinha, tá? Que vocês podem fazer a asa e pode fazer o passarinho. Ele tá aí na apostila para vocês, tá bom? Então, é o mesmo formato da asa, né? Essa asazinha de gota aí. Então, vocês vão só encher ele, colocar os olhinhos, pode colocar uma mini pérola ou bordar. Né? Esse que eu tô fazendo, que eu já enchi, tô colocando os olhinhos, vocês vão costurar a abertura, deixar a aberturinha na parte de baixo, costurar, ou pode passar uma colinha de artesanato e colar as asinhas, tá? Bem simples de fazer, não tem segredo nenhum. Eu quero falar uma coisa sobre a abertura, né. A apostila que vocês receberam separado, que eu disponibilizei a aula da flor, então eu já, né, disponibilizei a apostila também para vocês. Eu vou mudar, vocês vão agora receber debaixo desse vídeo aula, vai ter a apostila completa para vocês. Então vocês observem que eu mudei a abertura aí do passarinho. Porque eu tinha colocado essa abertura na barriguinha, o meu marido fez o desenho na parte de baixo. E aí, na parte de baixo não dá muito certo, porque é parte redondinha do passarinho. Então, você joga essa aberturinha pro rabinho, tá bom? Que quando a gente vai desvirar, para a gente deixar essa parte aí redondinha do passarinho, né? Porque tem abertura, então para a gente costurar e deixar ela toda redondinha, fica mais difícil. Então vocês vão deixar essa aberturinha lá para o rabinho, tá bom? Para a parte reta. Tira da parte aí, essa parte arredondada. Então eu vou já modificar aqui na apostila que eu tô passando para vocês, tá? Na apostila completa. Então vocês façam aí, se vocês já imprimiram, coloquem uma observação na apostila, tá bom? Continuando aqui na aula, vocês vão finalizar esses passarinhos, o coração também encher, né, um pouquinho, deixei a abertura na lateral do coração e vão passar a linha no meio do coraçãozinho, vocês vão acompanhar e vão colocar um botãozinho. Pode colocar o botãozinho dos 2 lados, porque vai ficar pendurado, então vai aparecer, né, tanto o passarinho, o coração, a flor, vocês vão acompanhar aqui a flor, eu só coloquei um botãozinho e do outro lado eu vou colocar o botão que tem o acabamento, que eu expliquei para vocês nos tutoriais. Quem viu os tutoriais sabe o que eu estou falando. Se não assistiu, então vocês vão acompanhar aqui na aula. Que um botãozinho da flor eu já colei e o outro eu reservei para colocar junto com o cordão que a gente vai colocar aí na casa para pendurar todos esses acessórios. E então vocês deixam todas as peças com os 2 lados bem acabadinho para ficar bem bonita essa casinha, tá bom? Então acompanhe todo o vídeo aula, não tem nenhuma dificuldade, tá tudo muito explicadinho para vocês poderem fazer uma, 2, 3, a quantidade de casinhas que vocês quiserem
para decorar a sua casa, seu ateliê, para vender. Então eu já dei várias opções, a aula tem vários passo a passo aí diferentes para que vocês possam, né, criar vários estilos de casinha diferentes, tá bom? Então fique com a aula, passo a passo, qualquer coisa eu volto aqui.
bonito. Ó, esfumacei em volta e coloquei a partezinha da maçaneta. E aí, gostaram? Os moldes são gratuitos, estão abaixo na descrição da aula. Então, bora lá, já compartilha bastante com sua amiga que ama fazer um artesanato. Fiz essa aula com todo o meu amor, meu carinho. E aí vocês curtem, não esqueçam de curtir, compartilhar e fazer muitas casinhas fofas. Pode fazer assim maiorzinha ou pode fazer assim menorzinha. Essa aqui eu já fiz, já tem um tempo. E aí eu só decorei ela. E aguarde que tem mais casinha vindo aí para o Natal. Vou fazer umas casinhas natalinas que vocês vão também se inspirar com a mesma técnica, o mesmo passo a passo. Gostaram? Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, tá bom? Beijo, meninas! Até a próxima!